Graças a Deus. Você já pensou algum momento da sua vida que Deus se esqueceu de você? Tem pessoas que enfrentam lutas muito grandes na sua vida, que em algum momento ela chega a pensar o seguinte, que Deus se esqueceu dela, que Deus não olha mais para ela, que Deus não vê mais o sofrimento dela. Se você já pensou isso em algum momento da sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você que tem enfrentado lutas, você que tem passado por dias difíceis, Deus não se esqueceu de você. Amém? Ele sempre olha para a sua vida. E não fica só nas minhas palavras. Eu vou te mostrar na Bíblia que Deus não se esqueceu de você. Então fica comigo até o final, porque eu tenho uma palavra abençoada para o seu coração. Graças a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a presença de Deus, que o amor do Senhor esteja sobre você e sobre toda a sua família. Você está bem? Espero que sim, mas se não estiver, fique em paz, porque vai ficar, porque Deus tem cuidado de você. Amém? E graças a Deus. Eu sou o pastor Cléristo, todos os dias estou aqui com uma palavra, com uma oração para abençoar a sua vida. Você que é novo, inscreva-se no canal, deixe o seu like para você receber todas as orações. Vamos juntos na fé, porque Jesus, Ele é conosco. Lembrando que amanhã, dia 1º de maio, é até o Dia do Trabalhador. Estaremos iniciando a campanha da transformação. Uma campanha que Deus colocou no meu coração e eu tenho a certeza que todos que entrarem pela fé junto comigo, Jesus vai fazer grandes transformações. Eu pedi às pessoas para pegar uma folha de caderno, ou pode ser uma folha em branco, e escrever em cima, transformação. Abaixo, você vai escrever um pedido de transformação. Um exemplo, pastor, eu quero que Deus transforme a minha saúde. Então você vai escrever aqui, Jesus, transforma a minha saúde. Eu vou fazer essa campanha pela minha saúde. Talvez você diz assim, pastor, eu preciso de uma transformação na minha família. Então coloca o nome dos seus familiares, que nós vamos orar para Jesus transformar. Pastor, o meu problema é na vida financeira. As portas estão fechadas, nada tem dado certo, a empresa não está indo para frente. Então coloca aqui o seu pedido sobre a vida financeira de transformação, porque estaremos orando do dia 1º até o dia 21 de maio, e eu creio sim que Jesus fará grandes transformações. A Bíblia mesmo diz que Ele transformou a água em vinho. Se Ele tem poder para transformar, certamente Ele vai transformar as nossas vidas, porque o mesmo Deus que transformou no passado, Ele continua transformando nos dias de hoje. Então você que não preparou a folha, eu creio que a maioria já está na fé, mas se porventura você que é novo, você ainda não preparou a folha, prepare. Quando acabar o vídeo, quando acabar a palavra, pegue uma folha, escreva o seu pedido e amanhã, às 9 horas, se esforça para ouvir neste horário, tá bom? Às 9 horas da noite. Muitas das vezes eu estou aqui na igreja fazendo culto e quando acaba o culto já está dando quase 9 horas. O que eu faço? Eu entro ali atrás, pego o meu celular e já envio a oração para as pessoas. Mas você não precisa ficar esperando o pastor enviar a oração, não. Porque tem dias que talvez eu possa estar de viagem ou com algum outro compromisso aqui, não consegui mandar. Mas eu mandando para você ou não, a oração já vai cair automaticamente aqui no YouTube, tá bom? Porque eu gravo antes e já deixo preparado para quando dá ali 9 horas, a oração já está aqui no YouTube. Glória a Deus. Então amanhã se esforça para ouvir 9 horas, tá bom? Vamos dar fé para a palavra de hoje, em nome de Jesus. Eu vou fazer um resumo, porque essa palavra é um pouco grande. Você já ouviu falar de Mefibosete?
Hoje estaremos vendo sobre a vida dele. E essa palavra ela é de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala que Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Quem que era Jonatas, pastor? Jonatas era filho de Saul, que era o rei de Israel. Depois que Saul perdeu o reino, Davi ele entra e reina no seu lugar. Só que depois que Davi começou a reinar, tudo que Saul tinha foi tomado dele. A Bíblia fala que Mefibosete, ele foi morar numa cidade pequena bem distante, que se chamava Lodebar. Mefibosete estava lá esquecido por todos. Mefibosete era neto do rei. Depois que o rei perdeu o seu reinado, Mefibosete perdeu absolutamente tudo. Perdeu a herança, e a Bíblia fala que Mefibosete, ele era também aleijado de ambos os pés. Pensa só que vida sofrida que Mefibosete tinha. Ele precisava da ajuda dos outros, ele dependia de alguém ajudá-lo para caminhar, porque ele era aleijado. A Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que ele estava esquecido por todos. Ninguém mais se lembrava de Mefibosete, ninguém. Só que teve um dia que Deus tocou no coração de Davi. Davi já era o rei. Você pode estar lendo na sua casa depois essa palavra por completo, que está lá em 2 Samuel capítulo 9. Aqui eu estou dando uma resumida, mas eu vou ler alguns versículos com vocês também, em nome de Jesus. A Bíblia fala que Mefibosete estava esquecido por todos. O que aconteceu? Deus tocou no coração de Davi, e Davi vira para o seu criado e pergunta: sobrou alguém da família de Saul para que eu use a bondade de Deus com ele? Aí o criado, o servo, ele fala para Davi: tem sim, tem um neto de Saul, que é filho de Jonatas. Ele está numa cidade bem distante daqui, que se chama Lodebar. Davi, ele diz: vá lá e traga ele aqui, porque eu quero usar de bondade para com ele. E assim aconteceu. Eles foram lá e trouxeram Mefibosete. Aí olha só o que aconteceu quando Mefibosete chegou diante do rei Davi. Vamos iniciar a palavra. 2 Samuel capítulo 9, versículo 6 diz assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Diga glória a Deus. Olha que forte. Mefibosete, ele se aproximou do rei Davi. E a Bíblia fala que Davi, ele disse: Mefibosete, é você? E Mefibosete responde: sim, sou eu, teu servo. Davi vira para ele e fala: não temas, não tenha medo, porque eu usarei de bondade para contigo. Eu não te chamei aqui à toa. Aí a Bíblia fala que Davi vira para Mefibosete e diz: eu restituirei todas as terras de Saul. Quando Saul perdeu o reinado, Mefibosete perdeu tudo. Só que naquele momento Davi estava dizendo: eu vou entregar de novo nas tuas mãos tudo aquilo que você perdeu. Amém? Você já perdeu algo na sua vida? Creia que aquilo que você perdeu, Deus vai restituir na sua vida. Diga glória a Deus. Foi o que Davi falou. Davi, ele disse: eu vou restituir tudo. Só que no final Davi fala: mas tu, Mefibosete, vai comer pão sempre à minha mesa. Mefibosete estava esquecido por todos. Mefibosete estava esquecido pelos homens. Mas ele não estava esquecido por um.
que era Deus. Deus não se esqueceu dele. Deus fez Davi se lembrar de Mefibosete. E assim como Deus se lembrou de Mefibosete, Deus também se lembra de você. Deus não se esqueceu de você não, meu irmão e minha irmã. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu estou enfrentando uma luta tão grande que eu acho que Deus se esqueceu de mim. Pastor, Deus não olha mais para mim. Pastor, Deus não olha mais para a minha causa. Não, Ele olha sim, Ele não se esqueceu. O que você tem que fazer é confiar em Deus, meu irmão e minha irmã. O homem, ele pode se esquecer de você, mas Deus jamais se esquecerá da sua vida, jamais. É forte porque Lodebar era uma cidade pequena e bem distante, e Mefibosete estava lá, esquecido pelos homens, mas não de Deus. Davi disse para ele: você vai comer pão na minha mesa todos os dias. Quando Mefibosete ouviu isto, olha só o que ele respondeu. Versículo 8. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Diga misericórdia. Olha só o que Mefibosete respondeu. Quando Davi disse para ele: Mefibosete, todos os dias você vai comer pão na minha mesa. Mefibosete fala: meu Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para você ter olhado para mim? Em outras palavras, Mefibosete disse: eu não passo de um cão morto, não passo. Eu não passo disso. Quem sou eu para você ter olhado para mim? Mefibosete teve uma vida difícil, porque todo mundo se esqueceu dele. Ninguém se lembrava mais dele. Quantas vezes ele foi humilhado? As pessoas olhavam para Mefibosete e diziam: olha lá, o neto do rei Saul. Ele tinha um palácio, ele morava na casa do rei. Olha onde ele está morando, nessa cidade de humilhação que é Lodebar. Olha onde ele está vivendo, nessa cidade ruim. Muitas pessoas zombavam de Mefibosete, mas teve um dia que alguém chegou nele e disse: o rei Davi mandou te chamar. Amém? Davi, ele foi usado por Deus, amém? Para deixar essa palavra registrada para as nossas vidas, para você nunca se esquecer que Deus jamais vai se esquecer de você, jamais. Ele não se esquece. Deus jamais vai se esquecer dos seus filhos, jamais. A mãe, ela pode ter 20 filhos, mas ela vai se lembrar de todos. Assim também é o nosso Deus. Deus não se esquece de você, amém? Mefibosete, ele viu que ele não passava de um cão morto, que ninguém olhava para ele, mas o rei mandou chamá-lo. Diga glória a Deus. Davi disse: você vai comer pão sempre na minha mesa. Aí Davi, ele fala: eu vou restituir tudo que você perdeu, tudo você vai ter de volta. Só que no final, preste atenção no que aconteceu. Versículo 11 diz assim: disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Diga glória a Deus. Olha que forte. Davi deu ordem para Ziba, que era um dos criados, para ir para terras de Mefibosete e preparar tudo e deixar tudo no jeito para ele. Só que Davi, ele disse: Mefibosete, você não vai embora. Aquelas terras eu vou restituir, mas você vai morar aqui comigo, porque todos os dias você vai comer pão na minha mesa. E assim aconteceu. A maior honra que tinha naquela época era comer pão na mesa do rei. E a Bíblia diz, a qual acabamos de ler, que Mefibosete todos os dias ele se assentava na mesa do rei e ele comia pão
como um dos filhos do rei. Amém? Mefibosete era como um dos filhos de Davi. Mefibosete era como um dos membros da família, na mesa do rei. Um homem que foi humilhado, um homem que perdeu tudo. Deus foi lá e restituiu na vida dele. Aquilo que você perdeu, creia que Jesus vai restituir. E no lugar dessa humilhação, vai vir a honra. Por causa de uma coisa, porque Deus não se esqueceu de você. Amém? Você que entrou nesse vídeo, Deus manda eu te dizer que hoje Ele se lembrou da sua vida. Diga glória a Deus. É muito forte. Essa palavra não pode parar em você. Tem pessoas que estão precisando ouvir isso, porque elas estão pensando que Deus se esqueceu dela, mas não. Deus não se esquece dos seus filhos. Amém? Viva essa palavra no seu coração. Viva ela todos os dias em nome de Jesus. Quando acabar o vídeo, leia essa palavra, tá bom? Leia 2 Samuel capítulo 9, tá bom? Esse capítulo todo. Pode ler do primeiro versículo até o versículo 13, porque Deus vai continuar falando ao seu coração. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque é momento de oração. Senhor, nosso Deus amado e querido Pai, que palavra maravilhosa o Senhor nos deste neste momento. Aprendemos na Tua palavra que o Senhor não se esqueceu de nós, o Senhor se lembra de cada um dos seus filhos. Vimos que Mefibosete teve uma vida muito difícil, sofrida, mas naquele dia, meu Pai, o rei mandou chamá-lo. Ele se apresentou diante do rei e o rei restituiu tudo o que ele havia perdido, porque o Senhor não se esqueceu dele. Assim como o Senhor não se esqueceu de Mefibosete, eu creio sim, meu Pai, que o Senhor não se esqueceu desse irmão, dessa irmã que ora conosco agora. Meu Deus, aonde chegar esta oração, que aonde chegar esta palavra, venha chegar a Tua unção, Teu poder, a Tua virtude. Eu oro, Senhor, e apresento tudo nas Tuas mãos e cremos sim que estamos abençoados, que estamos fortalecidos. Visita cada irmão que ora conosco agora. Amanhã, Senhor, iremos iniciar a campanha da transformação, que venha haver muitos milagres, que venha haver muitas bênçãos, muitas transformações. Meu Deus, que essa pessoa que ora comigo agora, que ela venha perseverar até o dia 21 de maio, que ela não venha desanimar, mas que ela venha estar na fé, em oração junto conosco. Oramos, meu Pai, e agradecemos por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus. Graças a Deus. Nunca se esqueça, Deus não se esqueceu de você. Amém? E glória a Deus. Estamos abençoados. Deixe o seu comentário aqui abaixo, depois o pastor vai estar lendo. Vamos juntos na fé, porque Jesus, Ele é conosco. Amém? E graças a Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, compartilhe essa oração, manda para sua família, para os seus amigos, manda essa oração para pessoas que você não mandou ainda. Manda para uma pessoa que, para quem chegar, essa pessoa vai ter a certeza que Deus não se esqueceu dela. Amém? Tem pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Você vai compartilhar e Deus vai fazer a obra. Glória a Deus, estamos abençoados. Amém? Estenda suas mãos para cá e receba a presença de Jesus Cristo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.